Animados, Paulo, de hoje. Já acabou o jogo do Flamengo? Quem estava assistindo aí? Eu esqueci de ver. O silêncio responde a pergunta do ânimo, professor. Oi? O silêncio da galera responde o quanto estamos animados para a aula de hoje. Poxa vida, cara. Rapaz, sexta-feira já foi uma tragédia, né? Hoje, na aula, agora mais cedo, tava assim... Eu fui pegar meu chazinho para ver se a gente anima um pouquinho. Aí sim, agora sim. Bom, só um. O senhor liberou aí para colocar o presente no chat já? Ah, já, tá liberado já. Pode digitar. Bom, pessoal, vamos lá, todo mundo muito animado hoje. Amanhã, então, nem se fala, né? Amanhã vai ser... Se hoje é segunda, amanhã é sexta, então... Semana que vem não tem aula, é isso mesmo, né? Isso aí. Semana que vem nós... Não tem aula nossa, né? Vai ter apresentações aí na semana acadêmica, né? Mas olha só, eu não vou perder mais tempo não para a gente acabar mais cedo, senão a gente não aguenta. Seguinte, pessoal, vamos começar agora o capítulo 7. Olha só. Capítulo 7. Vamos ver até que ponto que a gente vai aqui, né? Porque é um capítulo mais... Não pode dizer que é chato, né? Nenhum capítulo é chato, mas esse a parte introdutória aqui é meio chatinha, meio mais complicada, digamos assim, tá? Seguinte. Apareceu aí? Positivo. Vamos lá. Capítulo 7. Capítulo 7, nós estamos tratando de forças internas. Eu não gosto desse título, mas é o título do livro, né? Mas forças internas em vigas, tá? Porque, no fundo, tudo é força interna, né? Tudo que a gente está medindo aqui é força interna. Então, treliço era força interna também, né? Só que força interna nas barras da treliça, tá? Então, essa força interna... Observe essa estrutura aqui. É uma viga. Ela está engastada. Esse engastamento é como se fosse... Ela está chumbada na parede, tá? Então, o que acontece quando essa viga está chumbada na parede? Nós chamamos de engastamento. Se tem força para baixo, ela reage com uma força para cima. Ação e reação, né? Nós vimos aí no capítulo 5 já, né? Então, se tem força para baixo, tem reação para cima, no apoio. Por isso a viga não desce, né? Nesse caso, existe uma decomposição para a esquerda, pressionando a viga, né? Comprimindo a viga, empurrando ela para a parede. O que a viga, o apoio faz? Reage no sentido contrário, tá? Então, nós temos uma reação aqui. Uma reação, vou chamar de Y. Aqui uma reação de X. E qual que é a diferença daquele apoio que nós vimos assim, né? Tinha um apoio assim, não tinha? Quando a gente fazia assim, por exemplo, um apoio fixo, né? A diferença é o seguinte. Imagina que a gente segura a régua. Se você segurar a sua régua nessa ponta aqui e pressionar para baixo, quando solta a força, a régua volta, né? É a mesma coisa que está acontecendo aqui, ó. Quando a gente pressiona, a viga faz isso. Quando tirou a força, ela volta. Ela volta por quê? Porque existe uma reação de momento.
tá? No sentido contrário. Então, o momento aplicado pela força no sentido horário, a reação no sentido anti-horário. E isso é diferente deste apoio aqui, por exemplo, que ele tem reação em X e Y. Mas vamos imaginar que a barra fica assim, ó, na vertical, certo? O apoio está aqui, ó. Ele não move nem X nem Y, mas não tem nada que faça ele voltar. Estou imaginando uma condição de equilíbrio aqui, né? Ou desprezando o peso, né? Então você consegue girar essa barra e não tem nada que faça ela voltar, né? Se eu desprezar o peso, a barra poderia ficar assim, ó. Esse ponto não sai do lugar, mas a barra não move, né? É diferente dessa. Essa existe uma reação de momento, tá? Vou colocar um R e M aqui. Bonito, né? Resistência a materiais, né? Olha que bonito. Interessante isso aqui. Então, uma reação de momento no sentido contrário que faz com que a viga volte à condição original. Mas o que me interessa? Me interessa o seguinte. O que acontece é o seguinte. Quando aplico um esforço nessa viga, o que a viga sente? Vou voltar para cá, essa bagunça aqui. Ela tende a cisalhar, sentido transversal. Outra coisa, ela pode ter uma força no sentido horizontal, né? Isso aqui normalmente ela é muito baixa, a gente até despreza para caso da viga, tá? Mas existe também um momento aplicado na viga, na parte interna, tá? Estou falando de força interna, né? Em cada pontinho desse existe um cisalhante e um momento aplicado. E é isso que a gente vai conseguir enxergar quando a gente faz a seção. Se eu quero enxergar o que está dentro da estrutura, eu tenho que cortar, né? Então, o corte, a gente sempre fez isso, né? Por exemplo, como que eu enxergo essas reações? Eu corto isso daqui. Eu tiro o apoio fora e aí apareceu quem no lugar do apoio? Apareceram as reações, certo? Como que eu vou enxergar a parte interna aqui, as forças internas na estrutura? Eu faço um corte, separo isso daqui para um lado, isso daqui para o outro, tal, e aí eu consigo enxergar o que está acontecendo aqui dentro. É isso que está aqui, ó. Então esse ponto, ele é esse ponto B aqui, ó. Pegou o ponto B, fez a seção A, pegou um pedaço do lado direito, um pedaço do lado esquerdo. O que nós conseguimos enxergar nesse ponto B? O lado esquerdo. O que nós temos aqui? Não sei se estiver muito ruim, eu apago, tá? Mas o que nós temos do lado esquerdo aqui do ponto B? Nós temos o apoio e a força interna. O que tem do lado direito? Tem o P1, P2 e as forças internas. É o que está aqui, ó. Do lado direito, P1 e P2. O lado esquerdo, reações por causa do apoio. E o que aconteceu quando a gente fez o corte? Apareceram as forças internas. É isso que a gente vai calcular nessa estrutura, tá? Então, essa estrutura tem o quê? Uma força cisalhante, que aqui é V, tá vendo? VB. Tem uma força normal, sentido longitudinal, NB. E tem um momento, que é uma reação de momento, MB. O lado de cá, o lado direito, é idêntico, é a mesma coisa. Esse NB é o mesmo NB, o V é o mesmo V, tá? Tudo igual. A diferença é que se esse está para baixo, esse está para cima. Se esse está para a direita, esse está para a esquerda. Se esse é horário, o outro é anti-horário, né? São opostos aí. Beleza? Então, objetivo do nosso capítulo: determinar as forças internas num trecho. Como convenção, então tá aqui, ó, as forças cortante, normal e momento. Como convenção, se a gente pegar o lado esquerdo, vamos dividir isso aqui, ó. Se a gente pegar o lado esquerdo, a normal está para a direita, o cortante está para baixo e o momento está no sentido anti-horário. Se pegar para o lado direito, a estrutura do lado direito, a normal está para a esquerda, a força cortante para cima e o momento no sentido anti-horário, tá? Então é isso que está aqui, ó. Se a gente pegar a seção do lado direito, convenção, horário, esquerda para cima.
Se a gente pegar o lado esquerdo da seção, para baixo, para a direita e anti-horário. Tá? É isso que está falando aqui, ó. Só isso. Agora, vamos ver esse exemplo aqui, 7.1. Determine a força normal, cortante e o momento fletor que atua à esquerda, pegar o ponto B, e no ponto C, tá? Essa é a pergunta do exercício, né? Então, vamos analisar esse exercício aqui da seguinte forma. Ó. Nós temos uma viga. Essa viga tem uma força concentrada de 6 e um momento externo de 9. Né? Então, e nós temos aqui nessa viga infinitos pontos. Mas a pergunta é, ponto B e ponto C. Esses dois pontos, eles são, teoricamente, o mesmo ponto. Exatamente em cima desse 3 metros aqui, embaixo dessa força de 6. É o mesmo ponto. Só que eu estou pegando o ponto B, que é um pouquinho antes, e o ponto C, que é um pouquinho depois, certo? Mas é virtualmente o mesmo ponto. Só que a gente vai analisar ele como se fosse um pouquinho antes e um pouquinho depois, tá? Mas em termos de distância, eu estou considerando tudo como 3 metros. Mas o ponto B seria 2,99 e o ponto C 3,001, né? Algo do tipo assim. Como que a gente faz? Esse. Ué. 6, não está aqui. Vamos lá, 7 ponto... Isso. Se ficar muito ruim aqui, eu passo lá para os exercícios, tá? 7.1, o que está aqui. Então, como que a gente resolve esse exercício? Como que a gente calcula a reação? Eu tenho aqui uma reação, olha para cá que é mais fácil, né? Eu tenho uma reação aqui, A de Y para cima, D de X e D de Y. Só que o D de X aqui vale 0, né? Somatório de força em X é igual a 0. Então, não tem aqui a componente X. Sobrou A de X, e A de Y e D de Y. Como que a gente vai calcular? Somatória de momento em torno do ponto A ou somatória de momento em torno do ponto D. Tá? O que está aqui é a somatória de momento em torno do ponto D. Nós vamos calcular o A de Y. Como que faz aqui? Somatória de momento em torno do ponto D. Esse 9, ele entra na equação. Esse 9 aqui, ele é um momento externo aplicado, então ele entra na equação. 9 e sem distância, ele já é newton-metro, né? Então ele já está aqui, ó, 9. O que mais que tem? 6 multiplicado pela distância, 6 vezes 6. O 9 gira no sentido anti-horário, o 6 também gira no sentido anti-horário. O livro adota anti-horário positivo, então ficou mais 6 vezes 6. A de Y vezes 9. Então tá aqui, negativo, porque é sentido horário, A de Y vezes 9, e aí foi calculado o A de Y vale 5. O A de Y tá aqui, ele é vertical, né, para cima, e é igual a 5, tá?
Pode calcular o d de y? Pode, normalmente a gente iria calcular o d de y, né? Mas o d de y é simples calcular, né? A de y menos 6 mais d de y é igual a zero, né? Então, d de y vale 1, né? Mas aqui é o seguinte, eu tenho que escolher uma seção para calcular a força interna, que é o ponto B aqui, o ponto C, ou pego o lado esquerdo, ou pego o lado direito. Tanto faz, tá? Se eu pegar o lado direito, eu tenho que saber o d de y. Se eu pegar o lado esquerdo, que é o que está aqui embaixo, ó, eu só preciso saber o a de y, não preciso saber do d. Então, a de y. Fazendo a seção e pegando o lado esquerdo, é o que está aqui, ó. Fazendo a seção e pegando o lado esquerdo, vertical para baixo, normal para a direita e momento no sentido anti-horário. Ó, vertical para baixo, momento anti-horário, normal para a direita. E o a de y que vale 5. Aí nós temos esse é o ponto B, ó. Esquece essa figura de baixo. Esse é o ponto B, tá vendo aqui, ó? Quem que é o ponto B? É um pouquinho antes da força de 6. Por isso que o 6 não entrou aqui. Ele está um pouquinho depois. O 6 está um pouquinho depois. O ponto B está um pouquinho antes. Quando a gente pega esta condição de equilíbrio, o que nós temos aqui? Somatória de forças em x igual a zero. Tá aqui, ó. Somatória de forças em x igual a zero. Tá vendo? Ó? NB igual a zero. Depois, somatória de forças em y igual a zero. 5, tá aqui para cima, menos VB igual a zero. VB igual a 5. E somatória de momento tem que ser igual a zero. Somatória de momento em torno de qual ponto? Ou ponto B ou ponto A. Normalmente a gente pega o ponto da seção, ponto B. E aí fica aqui, 5 vezes 3, sentido horário, entrou aqui negativo, mais esse momento, que é uma reação de momento, isso tem que ser igual a zero. Aí o momento é igual a 15. Ficou claro, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Aí esse daqui... Vou para cá... 7.1. Página 251. E disso daqui, nós temos essa estrutura. Então, para o segmento AB, o que está acontecendo é isso, ó. Somatória de força em x igual a zero. Somatória de força em y, somatória de momento igual a zero. E aqui a gente conseguiu determinar o NB que vale 0, o VB que vale 5 e o MB que vale 15. E agora, esse é para o ponto B, que está aqui, ó, um pouquinho antes do 6. E para o ponto C, que está um pouquinho depois. Aí nós temos essa figura aqui. Quando a gente analisa o ponto C, o que tem no ponto C? O ponto C está um pouquinho depois do 6. Estou pegando aí do lado esquerdo, tá? Se pegou o lado esquerdo, aqui continua sendo V, N e M. É vertical, normal e momento.
Só que agora é tudo C aqui, né? Aqui era tudo B. Mas o sentido é o mesmo, esquerda, anti-horário e para a direita, né? Para baixo, para a direita e anti-horário. Ponto C, está um pouquinho depois, então agora apareceu essa força de 6. Ó. Essa é a diferença desse esquema, ponto C, para esse esquema aqui, ponto B. Como que ficam as equações aqui? Temos isso daqui, ó. Olha esse segmento. Normal, somatório de força x igual a 0. NC igual a 0. Em Y, tem 5 para cima, positivo, 6 para baixo, negativo, VC para baixo, negativo. Então vai ficar 5 menos 6 menos VC. VC igual a menos 1. Somatório de momento igual a 0. O 6 passa pelo ponto, o VC passa pelo ponto, o NC passa pelo ponto, sobrou quem? MC, anti-horário, está aqui, positivo, e 5 vezes 3, 15. Consequentemente, o MC vale 15. A resposta do exercício é essa. Aqui acabou, tá? Mas vamos analisar esse problema aqui, ó. O que esse problema está nos dizendo? Que no ponto B, quanto que vale o cortante aqui? Vale 5. No ponto C, quanto que vale o cortante? Vale menos 1. É o que está aqui, ó, VC menos 1. Quanto que vale o momento no ponto B? 15. Quanto que vale o momento no ponto C? Momento interno. 15 também. Certo, pessoal? E essa é a conclusão que nós chegamos. Por enquanto é só isso que nós vamos ver. Força interna e momento interno. Alguma dúvida aqui? Fiz. Influenciaria. Não. Agora, você está perfeito, Jonathan. Todos a gente inverteu o sentido, né? Esse daqui, o que significa esse menos aqui? Significa o seguinte, que o cortante ou ele está de baixo para cima ou ele está de cima para baixo. Mas ele está cortando de qualquer jeito, certo? Ou seja, a viga está sendo cisalhada. Para ela, se é de baixo para cima ou de cima para baixo, não faz diferença. Esse momento é a mesma coisa. Estou girando no sentido horário, girando no sentido anti-horário. Mas a viga está torcendo, sendo, né, o torsor, o momento torsor dela interno, né, lógico, interno, ele está torcendo para sentido horário ou anti-horário. E no cortante para cima ou para baixo. Então, esse 15 aqui poderia ser negativo também. Esse poderia ser positivo, aqui um menos 5, tá? Mas, vou mudar o sinal? Não. Porque o que me interessa é o maior valor em módulo. Então, não me interessa mais, nesse caso, o cortante momento, não me interessa o sinal. Tá bom, Jonathan? Então, o que a gente vai achar... Olha só, qual que é o problema desse exercício? Que a gente vai melhorar isso, tá? Esse exercício, ele pede somente em 2 pontos. Nós calculamos somente no ponto B e somente no ponto C. Aí vem a pergunta, qual que é o pior caso? Em toda a viga. Esse é o que me interessa. Então, eu não consigo, nesse exercício, enxergar o pior caso em toda a viga. Pode até ser que o pior seja esse 5 aqui, que o menos 1 não é, né? E seja o 15, pode até ser, mas eu só vou ter certeza quando eu conhecer todo o cortante e o momento de todos os pontos, tá? E aí, Jonathan, só para responder mais claramente, o que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai traçar um negócio que chama diagrama de esforço cortante e momento fletor. Olha só, vamos pegar esse diagrama aqui, ó. Então, esse daqui, ele é uma viga com um carregamento,
E esse é o diagrama de esforço cortante e este é o diagrama de momentos fletores. Então, qual que é o pior caso? Eu poderia ter pego um ponto aqui, iria achar um valor aqui e um valor aqui. Aqui eu iria achar 0, tá vendo, no cortante? Mas eu ia achar 31 no momento fletor. Então, eu iria achar valores aqui. Qual que é o pior caso? O pior caso é esse 18 para o cortante, tá vendo? E é 18 em módulo. Então, agora, esse sinal negativo para mim não interessa mais. 9 e aqui menos 18. O pior caso, 18, em módulo. No diagrama de momento, 31, é o máximo aqui. E se fosse menos 31, também seria ele, tá? O maior valor em módulo. Então, em ResMat 1, a gente vai traçar esses diagramas, por isso chama diagrama de esforço cortante, diagrama de momentos fletores, né? Porque aqui eu estou calculando momento, aqui eu estou calculando força cortante. E a gente vai achar o maior valor. E ponto. Em ResMat 1 a gente para por aqui. Em ResMat 2, a gente usa esse valor aqui, 31 e 18, para dimensionar a viga. Porque a viga vai ter que resistir esse cortante, vai ter que resistir esse momento fletor. Mas vai ser o maior valor em módulo. Tá bom? Então, esse sinal para mim agora é indiferente. Beleza? Então aqui é menos 1. Pronto. Tá bom? Só não esquece de digitar presente aí, tá? O exemplo 3. O exemplo 3, acho que é a primeira vez que vai aparecer, que apareceu. Já apareceu alguma coisa carregamento distribuído? Acho que não, né? Primeira vez. Deixa eu ir pra cá. Aqui. Transportar daqui para lá também, vai ficar mais fácil, né? E aí, pessoal? Exemplo 3, a gente tem a seguinte condição. Aqui tem um carregamento distribuído, ó. 50 kN por metro. Antes de começar a gente chegar. Então aqui, o carregamento distribuído ali é o seguinte, ó. Observe, a gente está muito acostumado a falar de carregamento concentrado. Carregamento concentrado, eu coloco aqui uma força de 10 kN, por exemplo, nesse ponto. O carregamento distribuído, ele está aqui, ó. Ele vale, nesse caso, 50 kN por metro. O que me interessa isso? Quantos metros tem aqui? Tem 8. Qual que é o valor total do carregamento? Isso daqui vai cortar, isso vai ficar 40 kN. Então, essa força total é de 40 kN, mas a cada metro nós temos 50 kN. Quando que a gente usa isso daqui? Imagina, por exemplo, que aqui fosse uma parede. Tá? Se aqui fosse uma parede, eu poderia calcular essa parede dizendo o seguinte, ó, essa parede aqui vai ter tijolo, vai ter massa, vai ter... Né, a cada metro, essa parede tem, sei lá, 100 newtons, 1000 newtons, né, 1 kN, por exemplo. Então, a cada metro,
ele vai ter 1.000 newtons. Poderia ser isso daqui, ó. A cada metro de parede, 50 kilonewtons. Então, qual que é o peso total da parede? Vai ser 50 multiplicado pelo tamanho da parede, que vai estar em cima dessa viga, tá? Então, quando assim a gente não consegue transformar isso em carga concentrada, no fundo, tudo é carregamento distribuído. Toda vez que a gente coloca aqui uma força concentrada, eu coloquei um ponto aqui, onde está aplicando ali, né? Ele não é, na verdade, uma força concentrada, ele é uma força distribuída. É uma agulha, tudo bem, mas é uma agulha que a força distribuída pela área da ponta da agulha. É pequena, mas tem uma área ali, né? Se eu apertar meu dedo na mesa, para efeito de cálculo, eu jogo como uma força concentrada, mas meu dedo tem uma área, né? Que eu estou exercendo uma pressão aqui, né? Força dividida pela área. Tá? Professor, o Jonathan fez uma correção no chat aqui, onde o senhor colocou aí 40 kN, seria 400 mesmo, não? Oh, meu Deus. 50. Desculpa, Jonathan. Perfeito, cara. Faltou um zero aqui. Isso? Show, isso aí, obrigado. Tá, Jonathan. Valeu. Então, aqui 400, né? Então, toda vez que aparecer carregamento distribuído, e observe o seguinte, é quilonewton por metro, tá vendo aqui, ó? Não é quilonewton vezes metro. Vezes metro é momento. Momento é força vezes distância, né? Aqui é quilonewton por metro, tá bom? Cada metro a gente tem que levar em consideração. Aí como que a gente vai fazer cálculo com isso daqui? Eu faço da seguinte forma. Eu pego esses 50 vezes 8, que dá 400 kilonewtons, e coloco no centro do carregamento. Aonde que é o centro do carregamento? Metade dos 8 aqui, vai ser 4 e 4. Então eu transformo este carregamento de 50 kN por metro numa força de 400 kN no centro do carregamento. E aí agora eu faço o cálculo. Agora eu esqueço, é como se eu esquecesse, isso aqui não existe mais, ó. Não existe mais esse carregamento distribuído, existe somente esta força aqui concentrada. E faço o cálculo com ela, tá? Mas eu lembro que isso daqui é eu arredondo, eu transformo ela, mas o que existe, na verdade, é o carregamento distribuído, tá? Isso tem que ficar claro. Então, quando a gente faz isso daqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, 400, então aqui já vou transformar. Então, olha só. Esta força que está aqui, vou fazer dela um carregamento aqui, em cima do ponto C, que ela vale 400 kilonewtons. Certo? E agora, eu vou lá fazer conta. Então, Então tá aqui, ó. Essa força distribuída de 50 kN por metro, a gente transformou ela em 400 kN. E é isso que está aqui agora, ó. Esse cálculo faz o seguinte, ó, somatória de momento em torno do ponto A igual a zero. Deixa eu pegar outra equaçãozinha aqui. Aqui não está aparecendo as forças, né? Esse aqui tá. Vou pegar esse aqui, ó. Esse daqui, ó. Esse tá bom. Ó, aqui dá para ver as forças todas, ó. Então, bom, então aqui nós temos uma força nessa barra CD
Nesse apoio A, nós temos uma força de X e uma força de Y. Então, essa é a condição. E esse carregamento distribuído de 50 kN por metro foi transformado em 400 kN. Então, agora nós podemos fazer nossas equações de equilíbrio, né? Considerando lá o que nós vimos no capítulo 5, né? Somatório de força em x igual a zero, somatório de força em y igual a zero, somatório de momento igual a zero. Pegando o somatório de momento em torno do ponto A, essas duas forças passam pelo ponto, no caso, o momento. Fica 400 vezes 4, e aqui o FCD de y, porque o de x passa pelo ponto, então é só de y, por isso entra o FCD. Dá para enxergar aqui o triângulo? 3, 4, 5, ó. Esse é 3, e y é 3 quintos, né? Por isso que aqui entra 3 quintos, ó. 3 quintos de FCD, multiplicado por 8. Aí aqui calcula a reação FCD, depois somatória de força em X, somatória de força em Y. E aí nós temos as três incógnitas, né? As três reações aqui em A e no FCD. Tá? Então aqui em X, A de X para a esquerda, FCD 4 quintos, né? Aqui é o triângulo, ó. Não sei se dá para enxergar aqui melhor. 3, 4, 5, né? Feito isso, agora a gente pode calcular a pergunta, ó. Determine as forças no ponto B. Então é somente no centro a pergunta. O que a gente vai fazer? Faz a seção. Qual lado? O lado direito. Então, tendo essa seção aqui, ó. Então, tendo essa seção, faz o corte em cima do ponto B e pega ou o lado esquerdo ou o lado direito. Olha o detalhe aqui, ó. Se pegar o lado esquerdo, quem que vai ter? A de x, a de y. Tá aqui. A de x, 266, a de y, 200. Se pegar o lado direito, tem esse vetor 333. O que acontece com o carregamento? O carregamento é 50 kN por metro. Quando eu peguei o lado esquerdo, ficou 50 vezes 4. Por isso aqui virou 200. Ou o lado direito também. E a força é no centro do carregamento. Ficou claro isso daqui? Entenderam, pessoal? Vou fazer de novo aqui, ó. A gente tem essa condição de equilíbrio, ó. Eu quero só isso daqui. Eu tenho essa condição de equilíbrio, o que eu vou fazer quando eu corto? Eu jogo esse ponto para a direita, que não me interessa mais, e sobrou aqui o lado esquerdo ou o lado direito. Só que quando sobrou o lado esquerdo, quem que está aqui? 50 kN vezes 4. Isso vai dar 200, que eu coloco no centro do carregamento. Se eu pegar o lado direito, mesma coisa. 50 vezes 4, só que agora metade do carregamento. É isso que está aqui, ó. 200, e do lado de cá também 200. Qual lado que eu vou pegar? Deixa eu ver qual lado que pegou aqui. Condição... Pegou o lado esquerdo, né? O lado esquerdo do segmento. Poderia ter pego o lado direito também, tá? Os dois são idênticos, né? A resposta é a mesma, né? Só as contas às vezes mudam, mas a resposta é a mesma, tá? Então, pegando o lado esquerdo, o que nós temos? Esse daqui, ó, 266, 200. Vertical, momento e normal são as forças internas, né? E aqui uma força de 200, porque é 50 vezes 4, pegando até o ponto B. Para ter equilíbrio deste lado esquerdo, somatório de força em x igual a zero, NB para a direita, 200 para a esquerda, 266, está aqui, ó. Quanto vale NB? 267, né? Arredondando aqui. Somatório de força em x, VB para baixo,
200 para cima, 200 para baixo. Cortante deu 0, né? Mais 200 menos 200 igual a 0. VB 200. Somatória de momento igual a 0. Pega o ponto B como referência. Esse é o ponto B. Entrou quem? A reação de momento, que está aqui. 200 vezes 2, que está aqui. E 200 vezes 4, que está aqui. Ó. Então, quanto vai dar o momento? Vai dar 400 kN. Esse daqui de baixo é um outro exercício. Então, aqui, nós calculamos qual que é a normal no ponto B, o cortante que vale 0 e o momento que vale 400. Tranquilo? Entenderam, não, pessoal? Certo, Marisa? Poderia ter pegado direito também? Poderia. Mesma coisa, tá? A resposta seria a mesma. Os valores aqui são os mesmos. Só as equações aqui que teria que fazer 373, 3 quintos na vertical ou 4 quintos na horizontal, mas a resposta é a mesma, tá? Qual que é o problema desse exercício aqui? É o mesmo do outro. Eu calculei. O cortante vale 0, o momento vale 400. E a pergunta é a seguinte, esse é o pior caso? No ponto B, o maior, todo cortante em toda a viga vale 0? Talvez não. O 400 é o maior valor no ponto B? Talvez não. Eu só vou conhecer o maior valor, que é o que me interessa, né? A única coisa que me interessa é o maior valor. O maior valor em módulo, né? Então, eu só vou conhecer se eu souber todos os pontos. E como que eu descubro todos os pontos? Aí é o que nós vamos fazer aqui, traçando diagrama de esforço cortante e o diagrama de momento fletor. Aí eu consigo enxergar. Olha só esse exemplo aqui, ó. Esse é o diagrama. Deixa eu ver se ele está aqui. Está aqui, ó. Olha esse diagrama, ó. Nós temos aqui uma viga, uma força concentrada, uma força distribuída, não tem valor, mas aqui é o W, tá? O W é alguma coisa por metro, tá? Qualquer coisa é Newton por metro, né? E aqui é a força em Newton, né? Simplesmente Newton. Quando nós temos essa estrutura, ao invés de analisar um ponto, outro ponto, eu vou traçar um diagrama. E aí eu começo a traçar nesse ponto O e vou até o final, ó. Tá? E aí eu enxergo um diagrama saindo daqui, começou nesse valor, desceu, veio para cá, e subiu. E o diagrama de momentos, começou, foi aumentando, chegou nesse ponto B aqui, ó, esse ponto B, esse ponto aqui, né? Chegou no máximo e aí foi descendo até o 0. Tá? Então, quando eu traçar o diagrama, eu vou olhar para esse diagrama e falar, pô, o maior valor do momento está claro, esse ponto aqui, ó. Que vai ser exatamente em cima do ponto, desse pontinho aqui, embaixo do P. O maior cortante, que esse é o cortante, pode ser esse ou pode ser esse. Né? Nessa seção toda aqui, ou aqui no início, no ponto O. Não sei. Aí eu preciso de valor, né? Tá? Mas esse é o ponto importante, esse é o ponto importante. O maior valor que der ali em módulo é ele que me interessa. Então, essa é a ideia que nós vamos fazer aqui na próxima aula. Eu vou fornecer um diagrama, uma viga, que é essa daqui, ó. E aí, ao invés de calcule o esforço no ponto A, no ponto B, no ponto C, vamos fazer o seguinte, traça o diagrama. Aí, agora, eu consigo enxergar no diagrama qual que é o maior valor do momento e do esforço cortante. Tá vendo? Ó? Construa diagrama de esforço cortante e diagrama de momentos fletores. Alguma dúvida até aqui? Não, pessoal. Não. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Todo mundo tá tranquilo? Importante é entender esse conceito. Tá? Para que serve o diagrama? Como traçar, né? Daqui a pouco eu explico. Mas se a gente não souber o que a gente quer, né? Fica difícil. Esse diagrama vai ficar para o próximo.
gente quer ser aprovado. Aí eu já não posso garantir, Marisa. A solicitação está fora do meu alcance, do meu limite de competência. Todo mundo fechou, digitou presente aí? Posso fechar a presença? Você falou do que? No momento fletor com cisalhante. Esse é o fletor, exatamente o que você falou aí. Tá vendo na minha tela aqui? Vou colocar uma força aqui. O que essa força tende a fazer? Isso aqui é uma viga, tá? Essa viga, ela está apoiada aqui. Ela está apoiada aqui. Quando a gente analisa esse cortante, é como se essa viga fosse cisalhada aqui, certo? Ela romper na seção transversal. Só que isso não acontece só embaixo da força. Em todas as seções, ela tem esse esforço de cisalhamento. Ela tende a romper na seção transversal. Tá? Só que, o que acontece com essa viga? Essa viga vai defletir. Essa viga vai defletir de tal forma que, devido a essa força. Mas se ela não existisse, vou deletar ela aqui, seria equivalente a eu fazer isso daqui, ó. Momento, isso daqui. Momento. Pega a régua sua e faz isso daqui com a régua. Aí, equivalente a você segurar nas duas pontas e colocar um peso no meio, certo? Ela vai defletir dessa forma. E isso daqui, existe um momento ao longo de toda a seção transversal da viga, tá? Por exemplo, de momento, um mais fácil aqui, ó. Vou fazer isso aqui com a viga. Vamos colocar uma viga engastada. Entendeu isso aqui, Jonathan? Jonathan? É Jonathan que perguntou, não? Jonathan, entendeu isso aqui, mais ou menos? Isso. Esse momento aqui, ele é equivalente para a viga, tá? Falando interno. A uma força. Se eu pegar a régua e torcer dos dois lados, é equivalente a colocar uma força aqui, certo? Ou seja, só que a força é fácil de eu enxergar. Esse momento aqui é o que a viga está sentindo, ela tá interno. Ela está torcendo em toda ela. Tá? Por exemplo, olha isso daqui, ó. Eu tenho uma barra, essa barra engastada, tá vendo? Ela está chumbada na parede. Vou colocar uma força aqui. O que essa estrutura vai fazer? Vai fazer isso, ó.
Opa, é errado. Ela não vai fazer isso? Agora, pega a régua sua aí, segura do lado. Você está segurando desse lado. Do outro lado, você coloca uma força. Ela vai defletir. Quando você tira essa força, ela volta. Por que ela volta? Porque existe aqui dentro, não dá de cor aqui, não, daqui não. Existe aqui um momento atuando interno na viga que faz com que ela retorne para a posição. Então, cada trecho dessa daqui, a viga está sofrendo esses elementos, está sofrendo um esforço tendendo a cortar ela no meio, mas também está sofrendo uma torção. Isso daqui é importante porque quando a gente analisar em Resmate 2, todos os lados, vamos olhar para essa viga aqui de cima, tá? Não sei se vai ficar tá meio confuso o desenho, mas deixa eu fazer amarelo aqui, ó. Todos os lados aqui de baixo, eles estão sendo tracionados. Então aqui vai ter um esforço de tração. Tá ruim esse negócio, né? Tração aqui, ó. Aqui embaixo. E aqui em cima, as fibras aqui em cima estão sofrendo compressão, elas estão sendo comprimidas. Então aqui embaixo está sendo alongado e aqui em cima está sendo comprimido. Nessa de baixo aqui, o verde, inverteu, né? Em cima está sofrendo tração e embaixo está sofrendo compressão. Isso para mim vai ser importante em Resmate 2, tá? Mas por enquanto a gente está analisando só o conceito interno aqui do esforço e do momento. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Olha só, então vamos parar por hoje. Semana que vem, se nada mudou, nós não teremos aula. Teremos aí a semana acadêmica, né? Então, aula normal não vai ter, mas voltaremos na próxima, se Deus quiser. Tá? Eu vou aproveitar agora esse fim de semana, ver se eu consigo preparar exercício para vocês, já para a gente começar a trabalhar, né? Exercício valendo nota, tá? Para vocês entregarem. Tranquilo? Beleza, mestre. Beleza? Doutor. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, pessoal. Bom descanso. Valeu, Brian. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, Zé.